Como fazer público que realmente converte nos seus anúncios? Essa é uma dúvida muito frequente que as pessoas têm, que elas sempre querem, né, ter o melhor público, que vai mais converter, o que vai mais trazer retorno para ela, achando que existe um público, vamos dizer assim, que mágico, né, no qual vai fazer e vai ser o assertivo e vai ser ele que vai trazer os leads qualificados que vão chegar lá trazendo e colocando dinheiro no bolso. Mas eu quero falar a realidade aqui, talvez apontando alguns, mas não existe um público 100% perfeito, não existe um público que realmente a pessoa vai chegar lá, né, trazendo dinheiro, mostrando que, ó, tô aqui com dinheiro, quero comprar o seu produto. Isso não vai acontecer. Claro que existem pessoas que sim, já estão maduras o suficiente para já comprar o seu negócio, que vai ser uma venda mais fácil, mas existem muitas pessoas que elas não estão ainda preparadas, elas precisam entender melhor sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, para que consiga converter. O que eu vou trazer aqui para vocês então nesse conteúdo é como você pode sim ter, né, públicos mais qualificados, não 100%, mas que consigam trazer mais qualificações e trazer um pouco de diferença entre estratégias. Porque você precisa entender que existe a forma de trabalhar com mais leads e com leads mais baratos, e existe a forma de trabalhar com menos leads e com leads mais caros, né? E qual vai ser a diferença de uma para outra? Em uma você vai estar trabalhando com leads mais baratos, trabalhando com volume, porém, possivelmente, né, a grande maior parte ali das chances de eles ser mais desqualificados, enquanto, né, mais caro e menos a quantidade, você vai trabalhar ali com um público possivelmente, muito provavelmente, né, de ser um público realmente mais qualificado para comprar o seu negócio. Vou trazer aqui um pouco mais aqui tanto para o gerenciador quanto para a realidade, para a gente falar um pouco mais sobre essa diferença, tá? Então, primeira coisa então, que a gente precisa entender é sobre a parte volume de leads versus qualidade de leads. Pessoal, não tem como você querer trabalhar com lead barato e lead qualificado, tá? Então, se você tem um negócio e você está querendo trabalhar com grande volume de leads, você quer que esse lead seja muito qualificado, não tem essa possibilidade, a não ser que você tenha muito verba para investir, né? Se você tiver muita verba para investir, você pode investir, mas você não vai ter um lead barato, você vai ter volume de lead, mas o seu lead, se você quer ter um lead mais qualificado, ele vai ficar sempre mais caro, tá? Então isso aqui, o lead barato, tá? Então aqui até vou mudar aqui a anotação para a gente não se confundir. Então o lead barato normalmente ele é um lead desqualificado, né? Nem sempre, né? Não é um desqualificado, tá, gente, que é 100%, né? Mas ele tem bem mais volume de pessoas que não são tão qualificados, tá? Então, e o lead mais caro, normalmente ele é um lead mais qualificado. Deixa eu botar aqui, né? Um lead mais desqualificado, tá? Então, precisa muito entender isso, tá? Que não tem como trabalhar com os dois, não tem como querer o melhor dos dois mundos, né? Então, que seria, eu quero ter um lead muito barato e que esse lead seja muito qualificado. Sempre vai existir a taxa, uma taxa de leads que não vão ser aproveitadas em muitos negócios. Tanto que se a gente vai falar aqui de vendas diretas, né? Que são questão de e-commerce, de infoprodutos, o pessoal tem a taxa de conversão de 2 a 5%, tá? Então, isso daqui, 5%, seria uma média muito boa no mercado de vendas que vão estar sendo realizadas através de tráfego de forma, né, direta, seja para você que esteja vendendo um infoproduto, seja você que está vendendo um e-commerce. Então, essas são taxas que o pessoal trabalha, tá? Então, a questão quando a gente está trabalhando com um negócio local, né, que é o maior foco aqui do nosso conteúdo, aqui no nosso canal, a gente também está falando aí de vendas aí que podem estar rodando de 5 a 15%, né, de taxa de conversão, dependendo
taxa de conversão do seu comercial, tá? Isso aqui é uma média aqui, assim, para negócio local que vai trabalhar ali com geração de lead, geração de demandas, tá? Então, sempre vai existir um número que você perde. Então, você está vendo aqui através desse funil que tem uma taxa grande de pessoas que a gente perde. Se conseguir uma taxa, por exemplo, de 70% de conversão, né, com um mínimo, isso aí é muito difícil com a questão de mídias, com as mídias, né, com o tráfego pago, até mesmo produção de conteúdo. Isso é uma taxa de conversão, né, de 60%, 70%. Isso aí é coisa de indicação, que é um lead que chega extremamente qualificado para o nosso negócio. Quando a gente está falando de atração de leads, de criar uma demanda, é realmente assim, é trabalhar com um funil. Tanto, né, que um funil, se a gente for sempre ver, a boca do funil, ela é muito maior do que o fundo do funil. Então, quando a gente está falando aqui de funil de vendas, a gente está sempre vendo que a boca do funil, ela é muito maior do que quem vai estar fechando contigo, né? Então, pode ver aqui a ideia vai ser realmente essa daqui, geração de leads, ela é muito superior das pessoas que vão fechar, das pessoas que vão estar convertendo contigo. Então, é normal que sim, que exista essa taxa de conversão, que essa taxa de conversão seja, né, uma taxa de conversão menor, e que vai ter leads, né, de que precisam ser qualificados, vão ter leads que vão ser desqualificados e que a gente vai descartar, vai ter leads que vão ser qualificados e que eles vão comprar futuramente de você, né, que não vai ser naquele mês, talvez, não vai ser naquela semana, mas daqui a um tempo, depois que ele entrou no teu funil, ele vai estar se interessando pelo teu negócio, ele está se preparando. Se você trabalha com um ticket mais alto, alguma coisa, por exemplo, cirurgia plástica, algo assim, a pessoa talvez precise se preparar, talvez aquilo seja o sonho dela de realizar, mas ela não tem o dinheiro naquele momento, então ela quer primeiro ver como é que funciona, ver quanto é que custa, se preparar para aquilo, escolher o profissional, sentir a confiança no profissional para depois ela estar comprando. Então, essa questão aqui do funil, de ter uma grande demanda, né, no topo, o fechamento ser menor, isso aqui vai ser normal, tá, gente? Então, não queira um funil perfeito, né, na verdade não seria nem um funil, seria um cilindro, né, que todos os leads que caiam na sua base vão converter, tá? Então, não é assim que funciona. Então, você precisa entender isso aqui. Eu quero que o meu gestor barateie o meu lead. Possivelmente ele pode baratear, ele pode abrir mais o público, mas talvez ele não traga tantos leads qualificados. Agora eu quero ter mais leads qualificados, então dá para trabalhar com isso também, né? Não vai ser uma taxa de 100%, mas tem uma qualificação às vezes um pouco melhor, dependendo das objeções que você está vendo dentro do seu comercial, pode ser sim que consiga fazer algo. E só que isso vai ter, né, uma certa consequência, né, que é o quê? Aumentar um pouco o seu custo por lead e diminuir o volume de leads que está chegando. Para que você qualificar o lead, tá? Se você realmente deseja trabalhar com lead mais qualificado e menor volume, você precisa estar muito garantido, tá, que o teu comercial vai estar bem treinado para fazer uma boa conversão. Por quê? Aqui você não tem margem para ficar perdendo o lead, você está pagando mais caro por ele também. Então isso aqui é muito importante antes, né, de pensar ali na questão de, não, eu quero realmente baratear, eu quero realmente qualificar meu lead. Você precisa saber se o seu comercial ele está funcionando 100% para que ele possa aproveitar o máximo dessas oportunidades. Porque ele vai estar sendo um lead mais caro. Enquanto que no outro caso, né, a gente vai estar trabalhando com lead mais barato, existe uma margem maior, né, para ele perder um lead ou outro por questão de demora no atendimento, não conseguir dar tanta atenção. Aqui com um lead mais caro, não tem essa margem, tá? Então realmente é preciso que o comercial esteja 100% ali redondo para que ele consiga converter melhor, tá? Então, o que eu quero falar aqui para vocês de como, então, né, a gente vai criar um lead um pouco mais qualificado. A gente tem aqui, então, alguns públicos que eu quero trazer ali para vocês. A gente tem aqui o público de direcionamento,
que é quando a gente utiliza um público de interesse, um público de comportamento dentro do Facebook. Quando a gente usa só ele, quando ele está sozinho, ele acaba sendo um público, né, mais amplo. Então ele acaba sendo, né, um público não necessariamente, né, desqualificado, né? Eu não gosto de dizer que um público é desqualificado. Muitas vezes é o comercial que não qualifica direito na hora da venda, tá, gente? Mas, em teoria, né, na questão o conteúdo desse vídeo, né, para mostrar como seriam possibilidades para qualificar melhor, né? Então, a gente vou mostrar aqui para vocês um pouco aqui da parte do direcionamento, né, detalhado ali que a gente estava falando. Então aqui a gente consegue incluir a pessoa que tem um interesse no seu segmento, né? Vamos supor que o seu interesse seja estética, né? Então você vai colocar algumas questões aqui, né, que discutir mais relacionada à estética, para mais voltar para a filosofia, né, beleza, ali como conceito pessoal, né, cosméticos, cuidados com a pele. Então selecionei aqui 4 públicos, né, então que possíveis aqui, que sejam que estejam, né, relacionado, né, entre eles. Quanto mais públicos desses aqui que eu crio, eu estou deixando meu público mais amplo, tá? Então vocês podem ver aqui, ele está ficando mais amplo. Deixa eu só tirar minha tela aqui para... Errei aqui. Deixa eu só tirar minha câmera daqui para vocês poderem ver. Então ele está aqui mais amplo. Então ele, na teoria, mais amplo, mais aberto. Também vai vir mais pessoas desqualificadas, mas o custo por lead, né, o custo por lead vai ficar mais barato, tá? Então, aqui a gente está fazendo um público que talvez ele não seria, né, tão qualificado, e você trabalharia com um volume maior, mas talvez com uma parte, né, uma questão, uma desqualificação um pouco maior do lead. Esse daqui é o que eu vou recomendar para você iniciar os seus testes. É sempre importante que você comece não querendo qualificar o seu público 100%. Esse é um grande erro. A pessoa já chega ali querendo, eu quero já trazer um público muito qualificado para o meu negócio. Mas não, começa com um público mais amplo e dependendo da quantidade que está chegando para você, você vai começar a ver a quantidade, vai começar a ver o custo por lead que está acontecendo, vai começar a acompanhar a sua taxa de conversão, aí sim você vai ver a necessidade se tem ou não de qualificar mais seu público. Então esse daqui seria o nosso público aqui mais aberto, né? Então ele estaria mais aberto, então, né, na teoria, né, poderia estar vindo público mais desqualificados. Aí a gente pode fazer o quê? A gente pode limitar esse público, tá? Então a gente pode fazer uma limitação para que a gente consiga pessoas mais qualificadas. Vamos supor que a minha estética é uma estética alto padrão, ela atende pessoas, né, com maiores poderes aquisitivos. Então eu vou começar a colocar aqui que são pessoas que tenham interesse, né, por cuidados com a pele, com beleza ou com estética, mas que também elas precisam corresponder a outros fatores, tá? E daí a gente pode pensar alguns outros fatores que essa pessoa, né, que tem um maior poder aquisitivo tenha. Por exemplo, viajantes internacionais frequentes. Então a gente começa aqui uma limitação. Vocês viram aqui que caiu, por exemplo, lá que a gente estava com 60 milhões de pessoas que estavam sendo alcançadas, a gente caiu para de 7 a 6 milhões. Então isso já caiu bastante. Aqui a gente está falando isso porque eu estou ainda botando aqui, estou em todo o Brasil, tá, gente? Então vocês têm que cuidar na hora de fazer isso, quando vocês botarem para a cidade de vocês. Porque quando vocês botarem para a cidade de vocês, se for um negócio local que só atende a sua região, por exemplo, se a gente fosse colocar aqui que eu sou de Florianópolis, em Florianópolis é uma cidade pequena. Como é uma cidade pequena, ela pode ficar muito limitada esse público, tá? Já ficou de 300 e não ficou tanto aqui. Eu achei que ia ficar mais baixo, mas não, tá um tamanho ok. Tá, então isso aqui é uma forma, né, que vocês podem estar limitando, tá, o seu público. Tem vários outros que você poderia estar, né, limitando. Você pode limitar às vezes por questões sociais, ali a questão de educacional. Você pode, né, falar questão de relacionamentos, limitar por outros interesses. Poder botar aqui, a pessoa tem que ter interesse em cuidados com a pele, ela também tem que ter interesse, por exemplo, o meu público é um público que todo o meu público vai para academia. Então, eu poderia encontrar
alguma coisa relacionada à parte de musculação, né? Deixa eu botar aqui musculação para ver se, por exemplo, botei musculação, vou tirar aqui o viajantes internacionais frequentes, só para a gente ver como ficaria o tamanho do nosso público. E aqui, ó, já diminuiu, ó, por exemplo, aqui já ficou abaixo de 1.000, né? Mas a gente pode ir botando aqui e ele mesmo está mandando. E aí aqui a gente pode botar aqui um pouco mais, a CrossFit, deixa eu ver se tem. Então a gente conseguiria, por exemplo, se realmente meu público, então ele tem interesse na parte estética ali da beleza, e ele tem uma vida saudável, eu posso começar a colocar esses outros limitadores de público para que eu traga realmente um público mais qualificado, tá? Então, isso aqui é uma das formas que vocês conseguiriam fazer uma limitação de público aqui dentro, tá? Existem outras duas formas que vocês vão fazer a questão do limite do seu criativo, do seu público. Aqui eu estou falando mais em questão de públicos que você pode, né, fazendo ele para deixar ele um pouco mais qualificado, né, deixando ele um pouco mais limitado. Então, uma outra forma que poderia ser feita, que tem, né, que fazer na verdade, é o criativo. Você deixar o criativo mais direcionado para o público que você está falando, né? Então, até mesmo a questão a estética dele. Então, se você tem um criativo muito mal feito, uma arte muito ruim ou um vídeo com uma qualidade muito ruim, possivelmente isso vai se conectar talvez com o pessoal que não tenha, vamos supor ali, ou não confie tanto no seu trabalho, né? Porque ele vai ver ali um criativo mal feito, talvez ele, né, não venha tão qualificado assim, ou não veja tanta autoridade no seu negócio, ou tenha tanta confiança. Agora, se você tem um criativo bem feito, um vídeo bem editado, com uma qualidade boa, isso aí já vai trazer, né, a questão do seu posicionamento, né, dentro das redes sociais. Isso vai ajudar também na qualificação do seu público. Falar com a pessoa certa, né? Você está se comunicando com o seu criativo com a pessoa certa, né? Se você vai falar com mulheres, está direcionando para mulheres, está falando para homens, está direcionando para homens, os elementos da sua arte, esteja falando com a pessoa ideal ali de você, tá? Até mesmo a questão da cidade, se for necessário, tem muitas pessoas que vêm de outras cidades, então você precisa direcionar um pouco mais o seu conteúdo, falando com as pessoas da região, ou se é do bairro, né? Então isso aí tudo vai estar te auxiliando. Coloque filtros no seu criativo. Fale com o seu público pelo seu criativo. Não deixe ele extremamente amplo, porque isso também vai trazer o público desqualificado. E por último, se você realmente precisa de um público muito qualificado, né? Realmente, evite campanhas diretas por mensagem. Passa para essa pessoa uma campanha de cadastro, por exemplo, utilizando uma landing page. Porque na landing page, esse público ele vai se qualificar mais. Possivelmente muitas coisas que ele estaria entrando no seu WhatsApp para te perguntar, como dúvidas ou querendo só entender quem é você, uma landing page, isso vai evitar que essas pessoas cheguem até você. A landing page ela vai trazer ele vai fazer esse filtro. E isso, quando você coloca ali um formulário com algumas perguntas e algumas perguntas já qualificando seu público, isso cada vez mais vai trazer pessoas que cheguem para você mais qualificadas, tá? Então a landing page ela também vai te auxiliar muito a trazer essa qualificação do seu público, mas é mais uma etapa que aquele seu lead vai passar. Então ele vai ficar mais caro ainda, né, por conta, né, que ele vai ter mais uma etapa. Então, se você fazer um público qualificado aqui no gerenciador, né, limitando ele, e utilizar também uma landing page, isso vai cada vez mais aumentando o teu custo por lead. Então, não faça isso tudo de uma única vez. Faça isso por etapas. Faça primeiro o público, né, primeiro teste o público amplo, depois, se não deu certo, público amplo. Faz um público limitado. Limite ele, vê como é que ficou. Vai ajustando teu criativo, vai comunicando melhor com o teu público através do teu criativo, teu vídeo. Não tá dando certo, eu tô com muito público qualificado, não tô conseguindo converter. Talvez testar uma landing page, mas testa uma landing page primeiro com o teu público mais aberto. Depois você testa ele com o público mais limitado. Vai fazendo testes, isolando testes para que você encontre qual vai ser realmente qual foi a variável que
melhor dê o resultado para essa sua qualificação, tá? Então, lembrando, pessoal, não existe um público mágico, não existe um público melhor que vai trazer o resultado para ti. Existe sim você testar públicos e ver qual que vai ter a melhor taxa de conversão ali para você, mas também levando em consideração, né, o seu comercial, melhorando o seu comercial, porque não é o tráfego, ele não faz milagre, gente. O tráfego, ele é um meio de campo, ele traz os leads para você, mas quem fecha a venda é o seu comercial. Então você não pode esquecer, você não pode terceirizar a culpa 100% do processo e da falta de vendas no seu tráfego. Você tem que ver como está seu comercial todo dia. É um trabalho em conjunto, tá? Então veja essas duas áreas sempre esteja confirmando os números de leads, mas também como é que está a abordagem do seu comercial, como é que está o tempo de atendimento para que você consiga ter maior conversão, tá? Então, era essa a ideia do vídeo. Se você gostou, se fez sentido para você, deixe seu like, se inscreve no canal aí para que você não perca os outros vídeos que a gente vai estar sempre gravando e fazendo para vocês. E, se puder, indique aí o nosso canal aí para um amigo empreendedor que também está precisando desse vídeo. É isso, forte abraço, até mais!